Fala, jovens, tudo bom? Nesse capítulo, então, a gente vai começar a falar sobre os ambientes da Terra, que se preocupa aí principalmente nos estudos e nas características dos diversos tipos de biomas que a gente tem no nosso planeta. O nosso planeta, ele tem características específicas relacionadas ao clima, à cobertura vegetal, à diversidade de flora, que é o conjunto de vegetação, da fauna, que é o conjunto de animais, e o tipo de solo. Isso vai estar relacionado a uma posição geográfica onde essas características estão inseridas, né, no país em que a gente vai estar estudando então. A gente sabe, já estudou, que existe então a relação dos fatores bióticos e dos fatores abióticos. Sabemos então que os bióticos é todo o conjunto de seres vivos e os abióticos são aqueles então que mantêm a vida. São os componentes que então não possuem vida, mas são de extrema importância para a manutenção dessa vida. Lembra luminosidade, água, temperatura, tudo isso. E a gente sabe que esses fatores bióticos e abióticos, eles vão compor um ecossistema. Então, o ecossistema nada mais é que a relação desses fatores em conjunto, dando aí a manutenção da vida. Esses ecossistemas, esses vários ecossistemas que a gente tem, formam o que nós chamamos de biosfera. Bio lembra que é vida. Então, todo o conjunto de vida na superfície do nosso planeta está então formando a biosfera. E essa biosfera vai então estar aí sendo formada por um conjunto de biomas. Esses biomas, então, a gente sabe que os ecossistemas do nosso planeta, eles não estão distribuídos de forma igual. É diferente. Como eu falei no começo, depende da posição geográfica do que nós estamos falando, cada bioma, então, vai ter uma característica específica. Então, características como clima, vegetação, o tipo de solo, né? Isso aí vai estar agrupado no que nós chamamos de bioma. E aí cada bioma, então, vai ter a sua característica específica dentro de determinada posição geográfica do nosso planeta. Nesse mapa aí, vocês estão vendo, então, todos os biomas que a gente vai estudar. Então, nós vamos começar pelos biomas mundiais e depois, numa próxima aula, a gente vai se preocupar em estudar apenas os biomas brasileiros, ok? Então, a partir de agora, eu vou explicar bioma por bioma. O primeiro, então, é a floresta pluvial tropical. Por que ela recebe esse nome? Por causa da intensidade de chuva. É uma floresta, então, que ela vai estar inserida numa região tropical do nosso planeta, então entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, sempre ali relacionado próximo ao Equador também. Então vai ser uma floresta que vai ter uma alta incidência de chuva. E por causa dessa chuva, nós temos o clima bastante quente e úmido devido a essas intensas chuvas então. Quais são os principais exemplos aí de floresta pluvial tropical no mundo? É a nossa floresta amazônica, que a gente vai se preocupar em estudar mais para frente quando a gente for ver bioma brasileiro. Florestas que a gente se encontra então no centro da África, abaixo, né, do deserto do Saara, numa região mais central do continente, e América Central, né, ali no Panamá, Nicarágua, esses países da América Central. Devido ao fato dela ser uma floresta que chove bastante, nós temos uma grande biodiversidade de vida, tanto de vida vegetal quanto de vida animal. São florestas de árvores de grande porte, né? Árvores altas, e por isso então elas podem provocar o quê? Sombras. Devido a essas árvores de grande porte, existe uma grande umidade, né, no solo, e por isso nós dizemos que essas árvores elas criam estratos. Olha a fotografia ali à direita para vocês perceberem que eu posso ver diversas alturas de vegetação na floresta pluvial tropical. E esses estratos, então, vai reduzir a luminosidade, principalmente devido às árvores de grande porte, que criam sombra. E aí, o solo, a matéria orgânica, ela é superficial. Por quê? Porque as folhas que caem no solo, né, que vão se decompor, os animais que morrem, se decompõem muito rápido. E aí não dá tempo dessa matéria orgânica entrar no solo e enriquecer esse solo.
Então fica ali somente na parte superficial, tá? A fauna ela é composta principalmente por insetos, né, aves, anfíbios principalmente, devido a serem animais que dependem da umidade para sobrevivência, e também mamíferos, tá? A savana, nós temos a savana africana, e aqui no nosso país eu tenho como exemplo o cerrado, tá? É um bioma com a temperatura bastante quente e tem duas estações bastante definidas, uma estação chuvosa e uma estação seca. Diferente da floresta pluvial tropical que a gente acabou de ver, que as árvores são de grande porte, né, uma vegetação muito intensa, a gente vê na savana o quê? A presença de gramíneas, as árvores são baixas, retorcidas, e a gente consegue ver alguns arbustos de forma isolada. Não são árvores próximas como a floresta pluvial, eles são mais espaçados. E no caso dessas árvores, eles precisam ter adaptações para conseguir sobreviver a esse bioma. Então, por exemplo, árvores com espinhos, a casca grossa, isso tudo para evitar o quê? O processo de desidratação, como a gente já estudou no começo do ano. Algumas plantas, elas perdem as folhas para não desidratarem, porque através da folha é onde acontece a evapotranspiração da planta. Então nós dizemos que esse grupo específico é chamado de plantas caducifólias. O que é isso? São plantas então que perdem a folha para diminuir e evitar o excesso de desidratação. Porque pensa, são plantas que vivem em um ambiente seco, com escassez de água. Se eles ficarem perdendo o pouco de água que elas conseguem reter, elas vão acabar morrendo, tá? Outra adaptação que essas plantas possuem são as raízes bastante profundas. Por quê? Porque como esse solo ele é mais seco, a planta, no caso, ela precisa absorver água de alguma forma. Então os aquíferos, eles são mais profundos. E aí por isso essas plantas precisam então terem as raízes mais profundas para conseguirem absorver a água, os sais minerais, para posteriormente conseguir fazer a fotossíntese e manter o seu metabolismo hídrico, ou seja, a quantidade de água no próprio organismo da planta. Nós temos aí como exemplo elefantes na África, gnus, zebras também que se encontram no continente africano. E assim, no Brasil e tanto na África, a gente tem insetos, né, como cupins, mosquitos, que ajudam aí principalmente na polinização das plantas para ajudar na reprodução posteriormente dessas mesmas plantas. Nós temos agora o deserto subtropical. Lá as chuvas são raríssimas, quase não acontece. Olha para vocês terem uma ideia, de dia chega a uma temperatura de 50 graus e à noite 0. Então aí a gente tem uma grande diferença aí de temperatura nesse bioma. Quais são os principais exemplares aí no nosso planeta? O deserto do Saara, na África, o Atacama, que fica no Chile, e o grande deserto australiano, que como o próprio nome já fala, fica na Austrália. O solo é bastante seco, pouco fértil. Então, o que acontece? Se acontecer de chover, como é um solo arenoso, a água vai infiltrar muito rápido. E é por isso então que nós dizemos que o solo é seco e não tem fertilidade quase nenhuma. A principal característica da flora são os cactos, né? Que são aquelas plantas que conseguem, por exemplo, reter a água no seu caule. As folhas são modificadas em espinhos para diminuir o processo de desidratação. A fauna, né, os animais, são répteis, principalmente por quê? Porque são animais que têm a pele grossa, né, formada por escamas. Então isso ajuda a evitar a desidratação. Poucos mamíferos que possuem são roedores pequenos. Nós temos escorpiões, formigas, que também são animais que possuem uma carapaça bastante grossa, bastante rígida, que ajuda também a evitar a desidratação. E por ser um ambiente onde a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia, esses animais eles têm hábitos noturnos. Por quê? À noite, como a gente já viu, a temperatura é mais amena, eles não correm o perigo de se desidratarem
então eles são animais que possuem o hábito mais noturno. Esse hábito, que também é chamado do nicho ecológico, como a gente já estudou, faz parte então do dia a dia desse animal. Ele sai para caçar, para se reproduzir. Então são animais que têm o hábito noturno.